Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques e o Grupo Otimista de Comunicação vai agora operar em Brasília e São Paulo. Pois é, a novidade tem como objetivo ajudar a pensar o Brasil a partir do Ceará, onde tudo começou, e das sedes da economia e da política do país. O lançamento da ampliação do Grupo Otimista de Comunicação foi marcado por um fórum com a participação de nomes locais e nacionais da política, economia, educação e justiça, que representam a iniciativa privada e o poder público. Vários assuntos foram debatidos e, para cada um, as visões de especialistas estiveram no palco. O presidente Adriano Nogueira falou sobre o novo momento do grupo, que completa 5 anos. A proposta é a partir do Ceará, fazer conexões, pontes, a partir do Ceará, vender o que o Ceará tem de melhor para fazer conexões das empresas que querem fazer negócios aqui e daqui que querem fazer negócios lá. A abertura contou com a participação do ministro do Empreendedorismo, Márcio França. Quando me fizeram esse convite, eu achei tão inusitado o fato de que o grupo de comunicação tem a denominação otimista, que eu me senti provocado para vir aqui, para realmente ver se era verdade que um grupo de comunicação pudesse ter essa expressão otimista. O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, destacou a importância da ampliação das operações do Grupo Otimista de Comunicação para outros estados. Esse evento celebra o crescimento do Grupo Otimista, a visão e a determinação de uma equipe que tem levado a voz do Nordeste a novos horizontes, ao mesmo tempo em que reconhece a relevância estratégica de São Paulo e Brasília para o sucesso dessa empreitada. Em cada painel, temas que estão no dia a dia nas plataformas do Otimista, como o mercado de capitais. Investidores e os que procuram recursos para projetos são agentes importantes para o desenvolvimento do país. O grande ambiente de negociação, que é esse tipo de mercado, foi discutido por agentes de atuação nacional, como André Vasconcelos, vice-presidente do Conselho de Administração do IBRE, Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. A nossa ideia em trazer iniciativas como essa para o Nordeste, especialmente para o Ceará, é estimular a atração de investimentos para o Estado, envolver as pessoas em um conhecimento de vanguarda que envolve Bolsa de Valores, o mercado de capitais, governança corporativa e cada vez mais contribuir também para a geração de emprego e renda no Estado. Para falar sobre inovação e sustentabilidade, grandes empresas cearenses mostraram seus resultados e o case Porto do Pecém foi destaque. Quando a gente olha a nossa associação, nós somos 90 grandes empresas que promovem um arranque de desenvolvimento para o Estado do Ceará, num complexo portuário que é um ativo que é a joia da coroa do Estado do Ceará, com muitos investimentos vindo e com muita oportunidade para mostrar ao mundo, né, a energia limpa, o desenvolvimento da indústria com toda essa oportunidade, né, de ter uma descarbonização na nossa indústria. Então, sim, nós estamos à frente e é muito importante que nós possamos mostrar isso para o Brasil. A educação cearense, com resultados que chamam a atenção em todo o país, também teve espaço. Em outro painel, o advogado Nelson Williams foi o mediador de um diálogo sobre a importância do jornalismo para a democracia, a ética na liberdade de expressão e o papel do Poder Judiciário na defesa desse sistema. No Estado Democrático de Direito, muitas vezes você vê pessoas indignadas, principalmente numa época como essa que nós vemos, com uma polarização tão grande. As pessoas iradas. Eu falo, olha, o Estado Democrático de Direito, a liberdade é um bem muito grande, muito valioso. No Estado Democrático de Direito, é preferível 100 culpados na rua que um inocente preso. O presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Otávio Costa, disse que o Grupo Otimista acerta em desafiar o mercado e investir a partir do Nordeste em várias plataformas. Para ele, em época de polarização, assédios jurídicos e outros desafios, é o jornalismo profissional que deve ter espaço. O que a gente teve nos últimos anos no Brasil foi realmente o fim, a extinção
de vários veículos de comunicação, veículos de comunicação de muito peso. Nós estamos falando, por exemplo, de uma Bloch Editores, falando de um Jornal do Brasil, vários jornais de capitais do país que acabaram. Então, quando se vê um grupo em Fortaleza, né, no Nordeste brasileiro, tendo essa decisão de investir em comunicação e fazer uma presença mais forte, inclusive do Ceará em outros estados, isso é fundamental para o futuro do jornalismo no Brasil. Depois de um dia inteiro discutindo temas locais e globais, o Fórum Otimista Brasil foi encerrado propondo uma agenda para a nação. O grupo cearense, que faz uma comunicação em busca de soluções para a sociedade, chega aos centros econômico e político do país, apontando caminhos para o desenvolvimento. Adriano Nogueira comandou o painel com figuras reconhecidas pelo trabalho que fizeram e fazem na busca pelo desenvolvimento local e nacional. O cearense é empreendedor, é nato e ele serve de exemplo para o nosso país. Você vê que se você vê o que era o Ceará há 40 anos, 50 atrás, estava colocado entre os piores estados do Nordeste do país. Hoje, no Nordeste, o Ceará está despontando aí, graças ao seu empreendedorismo, a bons governantes que nós tivemos, que deram continuidade aos planejamentos do governante anterior e ao empreendedorismo do cearense. Você vê um Otimista, um jornal, um grupo de comunicação, que não é só um jornal novo, já está entrando aí em São Paulo, Brasília, realmente essa é a garra do cearense. Parte da classe política cearense defende que essa agenda passa por otimização da máquina pública, uma verdadeira reforma tributária e o nosso estado como protagonista na produção do hidrogênio verde. A gente acaba de aprovar uma nova legislação federal que dá um tratamento específico, porque isso vai abrir um espaço aqui de no mínimo 70, 80 bilhões reais de investimentos. Isso projeta o estado do Ceará para o mundo inteiro. A avaliação final foi de que o Otimista acerta em mostrar as potencialidades do Ceará para o Brasil. Nós temos uma estratégia no Ceará, nós estamos consumando alguns grandes vetores de infraestrutura. O porto está pronto e funcional, é o porto mais operacional do Brasil, nosso PECEM. Nós estamos com a Transnordestina, não é? Andando a passos acelerados e tudo isso foi planejado, a nossa siderúrgica está rodando e nós precisamos aperfeiçoar o que está faltando, que é uma promessa que foi feita pelo Lula e que está dando cheixo no cearense, que é uma refinaria de petróleo. Com isso nós aperfeiçoamos, ao lado de uma estrutura de serviços, especialmente de turismo, né, aquilo que foi a concepção estratégica de desenvolver o Ceará. E nós temos que cuidar agora de interiorizar o benefício dessas coisas, porque não adianta ter um cabeção, não é, muito viável aqui ao redor do PECEM, perto da capital, e o interior esquálido, agonizante e até perdendo a condição relativa de participação. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E falando ainda no Fórum Otimista Brasil, entre as personalidades participantes, o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Otávio Costa. Ele está aqui nos estúdios da TV Otimista e vai conversar comigo agora sobre a sua participação. Obrigada pela sua presença, Otávio. Como foi vivenciar esse momento aqui, conhecer a nossa terra e também um pouco mais desse meio de comunicação aí que está ganhando o Brasil? Olha, eu achei um evento importantíssimo, de altíssimo nível, né? Debates realmente de temas importantíssimos, né? para a sociedade. Você falou sobre meio ambiente, falou sobre sustentabilidade, questão de mercado de capitais, mercado de ações, a própria questão da democracia, do judiciário, da liberdade de expressão, painel do qual eu participei, e aquele encerramento maravilhoso, né, com políticos tão respeitados como Tasso Gereissati e Ciro Gomes. Então, eu acho que o Grupo Otimista está de parabéns pelo evento. O Adriano Nogueira realmente se saiu muito bem ao coordenar esse evento aqui em Fortaleza. Fortaleza, eu tinha vindo a Fortaleza uma vez na minha vida, há muitos anos atrás, e eu nunca mais me esqueci. Eu fiquei aqui bastante tempo, fiquei 10 dias, né? E na época eu estava morando em São Paulo, e era uma virada de ano, era Natal, e por
curiosidade, lançaram naquele momento o filme E.T., do Spielberg. E aí é uma coisa que eu nunca mais esqueci na minha vida, que eu estava em Fortaleza quando assisti o filme do Spielberg, que mudou o cinema, né? Quer dizer, que é o extraterrestre, o ET. Fazem muitos anos, mas na época visitei, conheci bastante a cidade, e eu sou de sangue nordestino, meu pai era piauiense, meu avô era do Maranhão, então me sinto, quando venho ao Nordeste, me sinto em casa. Acho que o otimista e o grupo, eu ontem falei isso e repito aqui, para nós jornalistas é realmente uma excelente notícia saber que existe um empresário como o Adriano apostando em meio de comunicação, investindo em meio de comunicação, porque é uma área que vive em crise já há muitos anos. Veículos importantíssimos deixaram de existir, como o Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, como a editora Bloch, né, que fazia a revista Manchete, que tinha a TV Manchete, e pelo país afora, em capitais, vários jornais deixaram de existir. É evidente que há uma crise do jornalismo impresso, mas isso vai além da crise do jornalismo impresso, entendeu? Na verdade, são dificuldades estruturais de se manter veículos de comunicação. E eu ontem fiz questão de parabenizar o Adriano pelo fato de ser um empresário apostando, né, na imprensa, apostando na TV, apostando na informação, que a informação é essencial. É isso. O jornalismo é essencial. Nunca vai morrer, o repórter nunca vai morrer. Pode acabar o impresso, o papel, agora o repórter nunca. Alguém tem que trazer informação, alguém tem que colher informação. E aí tem muita gente que diz assim, não, mas com a inteligência artificial vai acabar o repórter. Eu digo, vai. Você tem uma inundação em Porto Alegre, da noite para o dia. O que a inteligência artificial vai fazer com isso? Nada. Porque você tem que estar ali na hora, né, testemunhando aquele fato, entendeu? Então, há necessidade do repórter. Sempre haverá necessidade do repórter. É ele que vai trazer informação. E há uma outra questão, que a gente fala muito hoje de fake news, né? Da desinformação. Então aí ganha mais importância ainda o trabalho qualificado do jornalista qualificado. Do jornalista que tem compromisso com a verdade, que aprende isso lá na universidade, entendeu? Quando tira o diploma dele e faz o curso de comunicação. Então é importante que as pessoas utilizem sim e se abasteçam sim com informação de fonte qualificada. Isso é fundamental. A gente, falando desse momento, né, do fazer jornalístico, eu, enquanto jornalista também há 20 anos de estrada, com relação a essa questão da formação e também da sociedade entender a importância. A gente teve momentos aí passados, recentes, né, de muita escuridão, digamos assim, nesse sentido, as pessoas desacreditarem no trabalho de jornalista, né, na função dele importante na sociedade, né, de passar informação, por vezes deturpando aquilo, né, como se ele fosse um propagador de fake news. Sim. Como é que foi esse período e agora como é que está sendo? Foi um período muito difícil, quer dizer, nós, pessoas da minha geração do jornalismo, viveram um período tenebroso que foi a ditadura militar, na verdade, com censura à imprensa. E eu na época, um dia trabalhava na editora Abril, escrevia para a revista Veja, e um dia chego na redação e me informaram que eu tinha sido convocado a me apresentar ao comando do Exército no Rio de Janeiro, no antigo prédio do Ministério da Guerra, porque queriam me ouvir, né? Eu levei um susto com aquilo, eu era um jornalista, não tinha nem atividade paralela, né? ou política, não tinha, mas convocado, consultei um advogado se eu iria, porque naquela época, por exemplo, você tem uma ideia, em 75, Vladimir Herzog foi convidado a comparecer ao quartel do Exército na Rua do Tutó, em São Paulo, e foi assassinado. Né? Vladimir Herzog, que
para nós, um mártir da liberdade de imprensa. Eu fui chamado a me apresentar em 76, um ano depois. Evidente que fiquei temeroso com o que poderia me acontecer, mas não, se é no quartel, se é no antigo Ministério da Guerra, pode se apresentar lá. Se fosse no quartel da Rua Barão de Mesquita, onde mataram Rubem Paiva, também sob tortura, você não deveria se apresentar. Eu fui, me apresentei, fui ser recebido por um coronel. Eu só estou contando que as pessoas têm que saber o que foi, o que jornalismo sofria naquela época. E o coronel me recebeu, muito educado, etc e tal, perguntou se eu queria um café e tudo. Ele disse, olha, eu chamei o senhor aqui porque nós temos que confirmar alguns dados da sua ficha. Eu disse, minha ficha? Não, é porque nós temos aqui informações sobre sua atividade, tudo. Eu queria confirmar o nome da sua mãe, queria confirmar seu endereço, etc e tal. Eu fiquei olhando aquilo espantado, eu não sabia que eu estava sendo monitorado pelo Exército Brasileiro. Não, faz parte da nossa rotina, etc e tal. Agora, eu queria dar outra informação. O senhor trabalha na Veja, o senhor busca informações em nome da Veja. E eu soube que o senhor tem passado essas informações para o jornal Opinião, que era um jornal alternativo, que nem o Pasquim na época, né? E não faça mais isso. Estou advertindo o senhor, porque o senhor pode perder seu emprego. Eu posso comunicar isso ao Vitor Tivo. Então eu saí dali, imagina, você sai dali com um grau desse de intimidação, quer dizer, a vontade era parar, né? Dizer, bom, pelo amor de Deus, o que é isso, né? E 76, estou falando. Então nós vivemos isso. Nós, jornalistas, falei do caso extremo, que foi o caso de Vladimir Herzog, morto, assassinado. Mas estou falando dessa intimidação outra, não é verdade? Que você tinha que pensar duas vezes o que isso, como você ia lidar, né, com aquele ambiente ali de repressão. Agora, isso passou, o Brasil se democratizou, na verdade você voltou a um tempo de total liberdade para o exercício da nossa profissão, o jornalismo investigativo cresceu muito no Brasil, fazendo várias denúncias, ganhando prêmios com denúncias e tudo bem. Aí veio o governo Bolsonaro. Olha, no primeiro dia do governo Bolsonaro, ele deu o recado dele, que foi o seguinte: você em Brasília, você é credenciado para o Planalto, um jornalista credenciado para o Congresso, para a Câmara, você tem passe livre com aquela credencial. Então, se tem um evento no Palácio do Planalto, tem lá, a imprensa entra, a imprensa fica, os fotógrafos, os repórteres, etc e tal, sentam ali, assistem, sem nenhum tipo de problema. Você é um jornalista credenciado. Isso ocorre também na Casa Branca, a gente cansa de ver jornalista brasileiro credenciado na Casa Branca, no jardim da Casa Branca. Bom, dia da posse de Bolsonaro, os jornalistas ficaram num curral no Congresso Nacional, a posse ocorrendo, as pessoas não tinham água para beber. Repórteres, mulheres, homens, gente jovem, tudo, gente mais velha como eu, naquele curral tratado como bicho. Como bicho. Você entendeu? Quando aquilo ocorreu, as pessoas perceberam o que vinha pela frente. Então foram 4 anos você desrespeitando o jornalista a todo momento, e o alvo preferido eram as mulheres, eram as repórteres, entendeu? Destratadas ali, em frente ao Palácio da Alvorada, destratadas no Palácio do Planalto, uma coisa terrível. E aí aquilo passou a se repetir, porque se o principal mandatário do país agia dessa forma em relação à imprensa, desrespeitando, né, escancaradamente a imprensa, aí pelo país afora, houve repórter de TV Globo, mulher, né, repórter com o microfone na mão, de passar o sujeito no carro e arrancar o microfone e jogar lá no chão. A gente acabou, várias cenas dessas ocorrendo pelo país, entendeu? Esse abuso, até que veio o momento mais terrível disso tudo, quando mataram na Amazônia o Dom Philip e o Bruno Pereira, que era um indigenista, e o Dom Philip, um repórter britânico, foram mortos barbaramente, né, por um grupo ali que estava fazendo pesca ilegal
na Amazônia, no Vale do Javari, entendeu? E por que mataram daquela forma? Porque vivia-se aquele clima, aquele ambiente, e que tudo era permitido contra a imprensa. Como é que foi legitimado, né? Assim, era legitimado fazer Exatamente, isso, né? Quer dizer, o exemplo quem dava era o presidente do Brasil. Entendeu? Eu não tô entrando em nenhum mérito político, ideológico. Eu estou falando da forma como a nossa categoria profissional, como os profissionais de imprensa foram tratados durante o governo Bolsonaro, que é lamentável, é lamentável. E é o seguinte, onde não há jornalismo livre, não há democracia. Esse é o fato. Não adianta dizer não há conflito sim. Há conflito, porque quem mantém a sociedade informada somos nós, são os jornalistas, são os veículos de comunicação. Comunicação qualificada. Não estou falando o blog, o site, pode falar o que quiser, falar bobagem que quiser, etc. Não estou falando disso não. Jornalismo é uma coisa séria. Nós temos, inclusive, códigos de ética que nós temos que respeitar. Temos código de ética da Federação Nacional de Jornalistas, temos código de ética da própria ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que eu presido, tem código de ética dos sindicatos. E jornalistas é uma profissão que exige diploma. Exige diploma. Quer dizer, é evidente que foi derrubado isso pelo STF, Gilmar Mendes derrubou isso lá em 2010, mas é lógico que as pessoas sabem que é uma profissão que não é o Deus dará, não. As pessoas têm que realmente se formar, têm que estudar para ser jornalistas, e até porque há uma competitividade grande. Então você tem que investir na sua formação, na sua própria formação. Me lembro de Milor Fernandes, que dizia assim, o Milor não falava inglês nem nada, mas dizia assim, mas é muito importante que você leia inglês, ou que você leia o espanhol, ou que você leia o francês, para você se informar, né, em outras fontes que não as suas fontes. Então, ele dizia isso. Inclusive, no nosso país, nós não temos nenhuma obrigação de falar outra língua. Rui Barbosa dizia isso até em fóruns internacionais, que ele dizia que você, num órgão como a ONU, você deveria falar português e que os outros ouvissem o tradutor, entendeu? O Rui defendia isso, né? Você devia se expressar na sua própria língua, né? Mas o Milor dizia, pelo menos leia inglês, leia o espanhol, leia o francês, para você ter uma informação mais ampla, né, a respeito do mundo, a respeito dos fatos. Né? Otávio, e com relação a esse trabalho da ABI nesse sentido, né, de retomar, né, de mostrar para a população a importância da imprensa, né, de ter uma imprensa forte e livre, sobretudo, né, após tudo isso. Como é que tem sido esses trabalhos de vocês nesse sentido? Olha, a ABI tem 116 anos, né? A ABI foi criada em 1908 por um jornalista negro chamado Gustavo de Lacerda. Era um sonho dele criar uma entidade de jornalistas responsável, inclusive, pelo registro profissional. E o Gustavo cria a ABI, mas logo depois ele morre. Um ano depois ele morreu, mas a ABI seguiu em frente até que a ABI, em 1936, ganha um terreno e constrói sua sede própria no centro do Rio de Janeiro. É um prédio de 13 andares, cada andar 800 metros quadrados, e é um ícone da arquitetura. Um ícone da arquitetura. Vão arquitetos com estudantes de arquitetura de todo o país, vão lá visitar o prédio da ABI no centro do Rio de Janeiro. Convido aqui aos espectadores do Otimista, se forem ao Rio de Janeiro, visitem o prédio da ABI, fica ali junto do Teatro Municipal, na Cinelândia, do Museu Nacional de Belas Artes, né, da Biblioteca Nacional, faz parte daquele conjunto arquitetônico. É muito bonito o prédio da ABI. Então, tem esse prédio tombado e tudo, e ela tem uma coisa muito importante na história dela. Ela sempre lutou pela liberdade de imprensa, ABI. Sempre lutou pela democracia e pela liberdade, mesmo nesses momentos mais terríveis de nossa história. Né? Durante a ditadura militar, quando o Herzog, por exemplo, morreu, a ABI se mobilizou o país inteiro, os jornalistas fizeram abaixo-assinado exigindo investigação séria,
porque quiseram dizer que Herzog se matou na prisão, coitado, publicaram uma foto dele, ele com uma corda no pescoço e os pés encostados no chão, como se aquilo fosse possível, ele ter se matado. Exigiram. Então a ABI sempre se envolveu e sempre lutou pela liberdade e pelo Estado democrático de direito. Isso para nós, eu costumo dizer, é o nosso DNA. É o nosso DNA. O que ocorre? Durante esse governo ao qual eu me referi, a ABI ficou na linha de frente em defesa dos jornalistas e em defesa do livre exercício da nossa profissão. Assinamos vários manifestos, participamos de vários encontros, nos unimos a várias entidades, a OAB, a CNBB, SBPC, Comissão Arnes, Academia Brasileira de Ciência, nos unimos a várias, cobrando respeito ao Estado Democrático de Direito, cobrando respeito às eleições e ao processo eleitoral, e cobrando respeito à liberdade de imprensa. Então, sempre que um jornalista era agredido, imediatamente Vera Magalhães foi atacada durante um debate por Bolsonaro. No dia seguinte estava a ABI defendendo Vera Magalhães, dando espaço para Vera Magalhães. Então isso faz parte da nossa história, entendeu? Isso é automático na ABI. Um jornalista agredido, a ABI está em campos e está se manifestando em solidariedade ao jornalista e, se for o caso, já com um advogado à disposição do jornalista. Por iniciativa da ABI, foi criado no âmbito do Ministério da Justiça, um observatório contra a violência a jornalistas, que funciona. E a própria ABI também tem seu observatório em defesa dos jornalistas, entendeu? Então, por iniciativa da ABI, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, com base numa ADIM, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade movida é um pedido da ABI, né? No sentido de que se proibisse ações em cascata contra jornalistas. Ações em cascata é o seguinte... por exemplo, a Igreja Universal, a partir de uma matéria de um repórter, se sentindo prejudicada pelo repórter, moveu ações em várias cidades do país, simultâneas, contra o mesmo repórter pelo mesmo motivo. Um caso sério foi da jornalista Elvira Lobato, da Folha de São Paulo. Outro caso sério foi de um jornalista, chama João Paulo Cuenca, e que lançou um livro, fez um comentário sobre a família Bolsonaro, e aí a Igreja Universal também envolvida fez a mesma estratégia, quer dizer, 134 ações pelo país afora, entendeu? Contra o Cuenca. Imagina o que isso representa para o profissional. Você ter que ter advogados, você ter que acompanhar essas ações pelo país todo, etc. e tal. E pedindo indenizações absurdas, entendeu? Então, nós entramos com essa ação direta de inconstitucionalidade no STF, que recentemente tomou uma decisão muito importante para nós, a nosso favor. A nosso favor. É o seguinte, se a Igreja Universal, a partir de agora, se sentir ofendida por um jornalista, ela pode entrar com uma ação e na cidade onde reside o jornalista. Ponto final. Não há mais chance nenhuma dessas ações em cascata. E da mesma forma, há esses pedidos de indenização muito despropositados e desconectados com a realidade nossa, de nós jornalistas. As pessoas pedem 300 mil reais como se os jornalistas fossem ganhar salários elevadíssimos. Os jornalistas não ganham esses salários, não ganham. São classe média e muitos de classe média baixa. Ora, o que ocorre? O STF resolveu também limitar esse tipo de ação. Então você hoje, para pedir indenização por dano moral, olha, não tenho nada contra a indenização por dano moral. É um direito previsto na Constituição. Ao mesmo tempo que ela nos dá a liberdade de imprensa, ela dá a quem se sinta ofendido o direito de entrar com um pedido de indenização moral, por dano moral. Agora, eram absurdos, indenizações completamente absurdas, completamente despropositadas, entendeu? 300 mil, 400 mil, é o seguinte, o valor, o STF limitou já em outras decisões o valor dessas indenizações e
Agora, só pode entrar com indenização por dano se comprovar má-fé ou dolo por parte do jornalista. Má-fé ou dolo por parte do jornalista. Entendeu? Então, não é qualquer informação. Foi outra decisão do STF. E eu costumo dizer o seguinte, em última análise, quem hoje garante a liberdade de imprensa no país é o Judiciário. O garante da liberdade de imprensa no país hoje é o STF. É dona Carmen Lúcia, grande ministra Carmen Lúcia, com aquela frase dela, né, de um simbolismo extraordinário, que é cala a boca, já morreu. Cala a boca, já morreu, entendeu? Então é o seguinte, nós estamos aí, nós temos que exercer o nosso trabalho, nós temos que informar a sociedade. E a sociedade tem que tomar suas decisões, inclusive decisões de voto, com base nessas informações apuradas de forma correta, de forma profissional. Jornalista tem compromisso com a verdade. Nós temos, faz parte, né, é inerente à nossa função. Nós exercemos essa função social, entendeu? Que é informar a população e manter a população bem informada. Otávio, nesses pontos com relação, a gente está vendo agora o período eleitoral, né, já bem próximo, a inteligência artificial preocupa e muito nesse sentido, né? A gente vê, às vezes, vídeos que não foram feitos de pessoas, dizendo coisas que não disseram, com textos que não foram escritos, às vezes é que nem aquela pessoa existe, né? Uhum. E também, por vezes, a pessoas se fazendo como jornalistas, né? Por estarem nessa voz, digamos assim, esse lugar de fala, de ter uma rede social, de ter um aparelho como esse, e sou jornalista, né? No que isso lhe preocupa e no que isso preocupa, sobretudo, a ABI? Olha, é evidente que nos preocupa muito. A ABI tem participado, já não de agora, já na eleição passada, de grupos que estão assessorando o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, exatamente no combate a fake news. Quer dizer, esse é um problema que não afeta só o Brasil, afeta o mundo todo hoje em dia, né? Quer dizer, todos os processos eleitorais no mundo todo, agora mesmo nos Estados Unidos, está havendo também esse problema e essa preocupação. Você cai aí num terreno que ontem se debateu isso no fórum, promovido pelo Otimista, que é a questão da liberdade de expressão. No limite, só vou dar um exemplo assim, no limite mesmo. O CEO do Telegram, que é uma plataforma, né, ele é russo e é uma plataforma muito utilizada, né, uma plataforma, falam que ela é meio anárquica, né, que as pessoas ali podem dizer o que querem, etc. e tal. Ele foi preso quando desembarcou em Paris, agora no fim de semana, porque a plataforma é acusada de dar espaço a pedófilos, de dar espaço a gente que faz tráfico humano, a traficante de droga, entendeu? De dar espaço a terrorismo. Então, os franceses, estou falando da França, hein? A França é um símbolo da liberdade, não é verdade? A França prendeu o senhor do Telegram com essas acusações, sobre essas acusações. E ele está arruindo, o que ele está arruindo? Né? Ele está arruindo a liberdade de expressão. Não, é liberdade de expressão. O sujeito pode usar o Telegram, publicar o que quiser no Telegram. A gente cai exatamente nesse problema que você falou, que é o problema dos blogs, dos sites, etc. e tal, do sujeito achar que ele pode publicar ali a bobagem que ele quiser, ele pode fazer o comentário que ele quiser, ele pode publicar a agressão que ele quiser, e tudo bem. Não é assim. Não é assim. Você está trabalhando com comunicação. E são pessoas desqualificadas trabalhando com comunicação. Esse é um grande desafio. O que fazer diante disso? Essa é uma pergunta que está sendo feita na Justiça Eleitoral, está sendo feita no STF, está sendo feita por nós. Seja na Federação Nacional dos Jornalistas, seja na ABRAS, seja na ABI, por todos nós. O que fazer, que mecanismo? Olha, um dos mecanismos, gostem ou não gostem, é a regulamentação dessas grandes plataformas. Não dá, elas não podem estar acima do bem e do mal, você entendeu?
sabe, quer dizer, 4, 5 empresários dominam a comunicação no mundo, né? E sem qualquer tipo de responsabilidade. Porque quando eu falo, por exemplo, do New York Times, que é o maior jornal do mundo, o maior site do mundo, ele tem responsabilidade. Não é verdade? Ele pode ser processado a qualquer momento. Podem cobrar do New York Times uma indenização por dano moral. Não é verdade? Já houve repórter do New York Times presa porque se negou a revelar a fonte. Repórter do New York Times presa porque se negou a revelar a fonte nos Estados Unidos. Tá certo? Então, quando você fala dessa imprensa formal, da grande imprensa, da imprensa empresarial, ela tem limites. E nós sabemos dos nossos limites. Nós sabemos. Houve um jornalista que recentemente, falando da Procuradora-Geral da República, disse que ela era uma cadela do fascismo no cio. Ele foi processado e perdeu o processo. Agora, na época me questionaram, a BI, eu digo, mas o que eu posso fazer? O que a BI pode fazer? Você tem limites. Nós sabemos do nosso limite. Nós sabemos exatamente por onde andar. Mesmo que seja no fio da navalha, mas nós sabemos por onde andar. Tá certo? Agora, essas pessoas dos blogs, dos sites e tudo, os nossos influenciadores, como se fala, né? Esses não têm responsabilidade com nada. Então, é importante o seguinte, não é só o mecanismo, né? O que se pode fazer no judiciário, o que se pode fazer no Congresso, não é só isso. Mas as pessoas em si, o cidadão, a cidadã, eles têm que ter consciência de que essas informações são informações que não são sérias. Não é verdade? Sem qualquer compromisso com nada. A não ser criar uma grande confusão, a não ser criar um grande tumulto. É esse o objetivo. Né? É esse o objetivo. O Alexandre de Moraes usou hoje um juiz polêmico, não é verdade? Por estar concentrando poderes e tudo, mas ele usou uma imagem muito boa, quando ele falou o seguinte: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Não é liberdade de agressão. Tá certo? Então, há um limite para a liberdade de expressão. Agora, concluindo, né, eu acho fundamental regulamentar as grandes plataformas e responsabilizar as grandes plataformas. Acho fundamental. E, da mesma forma, é fundamental regulamentar a inteligência artificial. Também tem que impor limites ao uso de inteligência artificial em todas as esferas. Em todas as esferas. Não só na comunicação, em todas as esferas. E também citando outro ministro de Supremo, que é o presidente do Supremo hoje, o Luiz Roberto Barroso, que semana passada, num debate sobre inteligência artificial, e ele falou o seguinte, que se você não regulamentar inteligência artificial, você vai ter um grave problema, entendeu? Que você vai impactar a liberdade de expressão, exatamente a liberdade de expressão. Se você não tiver limites à inteligência artificial, você põe em risco a liberdade de expressão, exatamente a liberdade de expressão. É isso, preocupante, né? Mas mais uma vez, a gente agradece aqui a sua presença. Que bom ter você aqui com a gente. Volte mais vezes. A gente está aqui de portas abertas. Obrigada. Não, eu que agradeço muito, agradeço o convite, a estadia. O Vlamir, que trabalha com vocês, foi muito amigo desde o início, prontificou, né, a me receber aqui e tudo. O próprio Adriano, que eu conheci ontem, e fiz questão realmente de elogiar pelo evento e elogiar pelo investimento que está fazendo na área de comunicação. Que até alguém falou ontem, se não me engano, o meu foi o Ciro Gomes, que disse que ele é muita audácia, né, investir em comunicação no Brasil num momento em que vários grandes veículos deixaram. Você investir na contramão de uma tendência, que é o que ele está fazendo. E isso, para nós jornalistas, como eu falei, é sempre muito positivo, né? Saber que estão investindo em comunicação, contratando jornalistas, né? E investindo nesse jornalismo qualificado, sabe? Então, é isso. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada mais uma vez. E o Destaques agora a gente vai para o intervalo. Volta em instantes, não sai daí não.
E a recuperação judicial, que é um mecanismo legal que permite a empresas em dificuldades financeiras que renegociem suas dívidas e reestruturem seus negócios, tem se mostrado um instrumento fundamental para a preservação de empregos no cenário econômico atual, né? No caso, para evitar essa falência, as empresas em recuperação podem continuar operando, gerando renda e mantendo seus colaboradores. Sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Rafael Abreu. Obrigada pela sua presença. Olá, Elaine. Olá a todos os espectadores. Olá. É um prazer estar com vocês. Pois é, falando dessa recuperação judicial, né? Qual é a importância disso para a empresa como um todo, como a gente falou aqui no comecinho, com relação, inclusive, à manutenção desses empregos? Falar de recuperação judicial é falar de continuidade empresarial. Diferentemente do Instituto da Falência, que tem um outro objetivo, a recuperação judicial, claramente é uma ferramenta legal onde a empresa, objetivando reequilibrar suas contas de forma muito prática, ela entra com um procedimento judicial, onde vai solicitar uma proteção momentânea judicial para renegociar suas dívidas. Obviamente que nesse ponto, a legislação protege, obviamente, a atividade empresarial, mas, sobretudo, os empregos ali envolvidos. Veja que, se essa legislação hoje, que é uma legislação ainda recente, ela é de 2005, se ela não existisse, o nosso arcabouço jurídico, como a gente chama, não teria outra ferramenta para defender a atividade empresarial e defender os empregos. Então, de fato, a atividade empresarial que vem passando por crise financeira e econômica, que não consegue equilibrar suas contas e que seja economicamente viável, ali a gente já tem uma matéria-prima bem interessante para que uma empresa possa socorrer desse procedimento judicial e, claro, conseguir manter a base dos seus empregos sem nenhuma interrupção ou sem nenhum fechamento, digamos assim. Pois é, para fazer esse processo é demorado? Como é que é feito todo esse acompanhamento? Como é que esse processo acontece? A empresa que possui os seus requisitos subjetivos, exemplo, possuir mais de 2 anos de atividade, ter sua contabilidade em dia, possuir viabilidade econômica, como diz a legislação, juntando essa documentação e mostrando o seu histórico, ela consegue sim solicitar judicialmente um pedido que a gente chama pedido de processamento da recuperação judicial. Esse pedido inicialmente é avaliado pelo judiciário, onde ele defere o processamento da recuperação judicial para que a empresa entre no estágio de negociação. Esse processo vai durar inicialmente ali por 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 180 dias, segundo a mudança da legislação de 2021, o que teremos aí 360 dias de uma situação que a gente coloca a empresa no momento de reequilíbrio. Eu paro de pagar todas as contas ali até então realizadas, ou seja, tudo que tiver em débito, objetivamente eu tenho que parar de pagar para criar um ambiente de negociação. Não necessariamente eu tenho que, entrando em recuperação judicial, fazer diminuição de funcionários, mas se for preciso, assim vai ser feito. E aí, nesse período de 360 dias, a empresa tem aquela oportunidade de renegociar sua dívida trabalhista, sua dívida bancária, sua dívida com seus fornecedores ou demais parceiros, prestadores de serviço. Então, é um processo que, a rigor, quando se entra rapidamente o judiciário, dá o primeiro start, que é o deferimento do pedido, e logo depois entra-se na fase de negociações e o objetivo maior, né, o reequilíbrio dessas contas que estão ali machucando a empresa, a atividade empresarial. Pois é, e aí nesse momento, assim, no caso, né, esse tipo de procura nesse sentido tem aumentado? A gente viu aí, depois da pandemia, né, a questão que mexeu com toda a economia do mundo. Como é que se mostrou isso agora? Como é que tem se mostrado isso agora? O cenário hoje ele é de uma alta procura, né, um aumento na procura dos pedidos de recuperação judicial. Eu acredito que muito pelo fato da legislação, mesmo recente, né, de 2005, mas ser uma legislação bastante testada, uma legislação que já tem bastante entendimento do Poder Judiciário, que a gente chama de entendimento jurisprudencial, sobre vários aspectos. Inicialmente, alguns setores industriais correram, né, a socorrer-se da recuperação judicial. Logo depois, a gente viu o movimento do agronegócio, também com a mudança da lei, onde incluiu a possibilidade do produtor rural na pessoa física também cumprindo seus requisitos,
se socorrer da recuperação judicial, e hoje a gente vê uma corrida no tema de prestações de serviços. Empresas pequenas, microempresas, também se socorrendo do Instituto da Recuperação Judicial, muito fortemente depois da pandemia. Acredito muito que pelo fato de serem pequenos, né, a gente chama de pouca musculatura, o efeito pandemia com a redução no consumo e, enfim, o aumento dos preços dos produtos fazem com que alguns serviços alguns segmentos, sofram mais do que outros. No caso, esses segmentos que mais sofreram, foi em quais áreas vocês identificaram? Olha, o setor hoje de serviço é um setor que está bastante em alta na procura por recuperação judicial. O segmento do agronegócio também é um segmento que vem sofrendo bastante, né, sobretudo o agricultor de grãos, né, devido à questão da exportação, ao envolvimento do dólar, enfim. Esses segmentos são segmentos que chamam bastante atenção. E no caso, Rafael, com relação ao trabalho que vocês realizam, né? Conta um pouco da história de vocês, do escritório que vocês, onde vocês atuam, como é que é o tipo de público e aqui no Ceará somente? Tá, vamos lá. Aqui nós somos uma empresa familiar, já com 45 anos de atuação no mercado, há 15 anos trabalhando fortemente na questão de reestruturação de dívidas, tanto na parte da insolvência quanto na parte do turnaround, como a gente chama a figura da recuperação judicial. Uma empresa que se especializou e descobriu uma vocação muito genuína, inicialmente cearense, mas que ganhou espaço no mercado nordestino. Hoje a gente tem atuação em outras capitais, como Recife, como João Pessoa, como Salvador, participações em processos também na capital de São Paulo. E o que a gente percebe, né, e foi uma tendência, a gente entendeu que o mercado jurídico estava caminhando muito para as autotutelas, ou seja, aquele procedimento que demandaria a menor atuação do Poder Judiciário. E a recuperação judicial, a rigor, não obstante seja judicial, ela tem uma ferramenta, ela tem um quê de negociação. Então, hoje, a nossa vocação é muito direcionada para a reestruturação de dívidas, alavancagem de projetos bastante estruturados, sempre no objetivo de proteger a atividade econômica que está inserida, seja uma indústria, seja uma operação de varejo, seja uma operação de serviço, objetivando ali o desenvolvimento daquela atividade econômica. Inicialmente saímos aqui do Ceará e hoje estamos com bastante atuação no cenário nacional, que nos engrandece, nos dá alegria pelo fato de conseguirmos alcançar outros mercados e levar, obviamente, a nossa característica cearense. Rafael, com relação à área do direito, né, quais são as evoluções, os avanços que a área tem passado com tecnologia, inteligência artificial, né, o chat GPT também? O que tem otimizado o trabalho de vocês nesse sentido? Olha, a tecnologia artificial com a inteligência é uma realidade, onde todos os operadores do direito já estão lançando mão. Obviamente que ela nos traz uma possibilidade de, através dela, focarmos a nossa inteligência humana em fatores que a máquina ainda não consegue resolver. Então, com a inteligência artificial, nós otimizamos o nosso tempo para desenvolvermos atividades que a máquina ainda não consegue, né, sobretudo as relações humanas. Então, acreditamos que ela, como realidade, e sendo bem utilizada à luz da legislação, certamente ganharemos um bom espaço de tempo para desenvolvermos muito mais relações humanas, que vem aí a parte, de novo, das negociações, voltada aqui para a questão das reestruturações, nesse sentido. No que diz respeito às outras áreas do direito, de fato, são realidades. Nós percebemos que o Poder Judiciário já usa inteligência artificial, grandes escritórios que produzem defesas em massa já usam a recuperação, a inteligência artificial. Isso, de fato, é uma realidade. Nós, operadores de direito, temos que estudar, entender e fomentar tudo que traz tecnologia para a nossa atividade, sem dúvida.
Rafael, aproveitando a tua presença aqui com a gente, com relação à questão de golpes, né? De recuperação judicial, no caso, já que a gente está nesse tema também do direito, muitas pessoas recebem, né, pelo telefone, algo que você está devendo alguma coisa, entre em contato, enfim, a gente sabe que muitas vezes isso é golpe, né? Quais são esses cuidados que as pessoas devem ter? E vocês também, enquanto empresa, né, de recuperação, se sentem um pouco lesados nesse sentido, de pessoas fazendo, se passando pelo trabalho sério que vocês fazem, né, de recuperação nesse sentido? Como é que tem sido isso nesse momento? Olha, quando o processo se inicia, obviamente que algumas informações estão ali inseridas, né? E o que a gente sempre recomenda é que, assim como as próprias instituições financeiras divulgam, banco não manda mensagem, banco não liga. Da mesma forma, existe, através da recuperação judicial, uma ferramenta específica de comunicação, que é tanto através do administrador judicial, que manda a correspondência específica para aquele trabalhador que possui um crédito em um processo, quanto para as instituições financeiras, ou através das publicações oficiais no Diário da Justiça. Então, em caso de dúvida, sempre procurar o administrador judicial nomeado. Se o trabalhador ou o credor tem dúvida quanto ao formato dessa comunicação, a gente recomenda que ele procure um advogado, um profissional habilitado, que possa, através da ferramenta correta, procurar essa informação. Caso contrário, ele poderá, sim, sofrer um comunicado fraudulento de que possui um crédito a receber em determinado processo, ou recuperação judicial, ou até um processo falimentar, e ali ser um alvo de golpe. Porque se ele tem um crédito, obviamente ele vai ter um apetite a prestar alguma informação que não deveria. Então, nossa recomendação é, sempre procure entrar através dos canais oficiais, seja através de um advogado especializado, seja através da administração judicial, ou indo diretamente até no próprio fórum local, no caso aqui de Fortaleza, pedir essa informação. Pois é, eles aproveitam justamente esses períodos aí de brecha, digamos assim. A gente teve agora o imposto de renda há pouco tempo, né? A gente fala pouco tempo porque o tempo está passando tão rápido, né? Mas a gente teve isso daí, as pessoas se aproveitando nesse sentido, né? Das pessoas, da informação, recebe, porque chega tão parecido, né? Tão igual, e a gente olha acreditando que talvez seja, acaba no aperreio do dia, né? A gente acaba caindo nisso, né? Tem que ter cuidado nesse sentido, checar antes, né? Sem dúvida. Quando a gente percebe esse movimento de fraudes através das informações, eles obedecem também, o fraudador obedece também o período sazonal do momento do calendário. Né? Ali na declaração do imposto de renda, a gente começa a receber em mala direta, informando que caímos na malha fina, que devemos entrar em contato. Quando é no período, ou que você está ultrapassando um processo judicial, que a informação vaza, você termina recebendo uma notificação fraudulenta, ou até as malas diretas mesmo de quem compra, né, a crediário, quem compra a prazo. Me parece que essas informações que inicialmente são confidenciais, elas transitam em um mundo paralelo e termina que o nosso celular, o nosso CPF, nossa identidade, circula de uma forma que aparentemente ela é verdadeira e faz com que a gente tenha, de fato, esse apetite a abrir a nossa informação. De fato, é uma cautela que devemos ter como operadores do direito, como cidadão mesmo. É isso, Rafael. Muito obrigada mais uma vez pela conversa, os esclarecimentos. Muito bom a gente passar informação para as pessoas ficarem assistindo, né, cada vez mais e se inteirar dos seus direitos. Muito obrigada. Obrigada, Laine. Obrigada a todos. Obrigada mais uma vez, Rafael. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.